segundo aí, ó. Não, sério, o segundo. Silêncio, ele tá acabando esse lugar, tira pra frente, depois tá dando isso aqui. Pra trás, cara. Daniel, baixa um pouco. Isso vai inchar. Eu vou demorar. Não. Então aqui, Eu vou fazer o quê? Vai aí. Leva lá. Amiga, Então vamos lá, na aula de hoje vamos falar mais uma vez de Adam Smith. Vocês lembram quem foi Adam Smith? Pensador ou filósofo liberal, defendia o liberalismo econômico. O que é o liberalismo econômico? O que ele defende? Defendia a liberdade econômica. O Estado não deve intervir na economia. A economia deve ser regida pelo quê? Pelas leis de mercado. Qual que é a lei de mercado? Oferta e demanda, oferta e procura. Quanto maior a oferta de um produto, mais esse produto tende a cair os preços. Quanto menor a oferta de um produto, mais os preços desse produto tendem a subir. Assim como o contrário em relação à demanda ou à procura. Quanto maior a demanda ou a procura, mais os preços sobem. Quanto menor a demanda ou a procura, mais os preços caem. Esse é o liberalismo econômico. Além disso, ele escreveu uma obra chamada A Riqueza das Nações. Nessa obra, ele vai dizer que a riqueza de um país não vem dos recursos ou das riquezas naturais desse país. A riqueza das nações vem do trabalho. Porque de nada adianta um país ter muita riqueza natural, muito ouro, muita prata, muita terra para plantar, se não tiver pessoas para trabalhar e transformar essas riquezas naturais em mercadorias. Então a riqueza vem do trabalho, defendia a liberdade econômica, mas não é uma liberdade econômica irrestrita, porque ele era preocupado com os cartéis e conluios. O que é um cartel? São empresas que juntam para combinar preços, valores, as mercadorias, e assim aumentarem suas margens de lucro. Então ele já dizia, lá no século XVIII, ele viveu de 1723 a 1790, na época do iluminismo ali. Comerciantes unidos conspiram para elevar os preços. Você vê concorrentes reunidos, pode saber que boa coisa dali não vai sair. Porque se eles são concorrentes, por que eles se reunir? Para combinar alguma coisa, com certeza preços elevados. E isso acontece sempre no capitalismo. Então o livre mercado, pregado pelo liberalismo econômico, nem sempre ele funciona de forma eficiente. Principalmente em situações de monopólio ou oligopólio. Monopólio é muito pior porque se uma empresa sozinha controla o mercado, ela pode colocar as coisas no preço que ela quiser. Oligopólio, como são poucas empresas, elas podem combinar preços para elevarem os seus lucros. Então, tanto o monopólio quanto o oligopólio são problemáticos. Quando o mercado só tem poucos fornecedores, esses podem decidir fazer um conluio. Aí formam um cartel para poder aumentar suas margens de lucro. Os membros do cartel podem fixar preços altos e baixar a produção a fim de aumentar os seus lucros. Então, quando esses indivíduos concorrentes, teoricamente, se reúnem, no livre mercado a concorrência serve para quê? Para diminuir os preços e aumentar a qualidade dos produtos ou serviços. Então a concorrência serviria para isso. Eu vou competir
com outro. Eu posso oferecer um produto melhor ou um preço mais baixo. Ou posso oferecer os dois, se aquilo ainda me der uma margem de lucro. Então, daí a importância da concorrência numa economia de livre mercado. Sem concorrência, diminui a eficiência. E aí teríamos problemas. Então o mercado se transforma num monopólio virtual e a concorrência desaparece quando temos cartéis ou oligopólios ou conluios, né? Então, a função da concorrência seria fazer as empresas competirem por preço ou por qualidade. E quando não há concorrência, não há por que competir. E aí você entrega um produto de péssima qualidade com preços altos. Pegar exemplo no nosso país, no Brasil. Dê um exemplo de cartel ou oligopólio aqui no nosso país. Exemplo de oligopólio ou de cartel? São poucos concorrentes ali, né? Então aí nós podemos perceber, apesar de que tem as outras empresas menores. Mas mesmo assim, nós temos poucos concorrentes. Aí você pode jogar os preços lá em cima. Mas tem casos mais claros, que são até mais graves. Até tem estudos internacionais que mostram que nós temos a pior telefonia e mais cara. Porque aqui existe oligopólio, são poucas empresas. Quais são as empresas que atuam no mercado de telefonia no nosso país? Viu? Vivo, Oi, Claro. Oi, Claro, TIM. Algar é mais em alguns lugares só. Algar não é assim. E a Oi não faliu, não existe mais a Oi. Pois é. Então aí você tem um oligopólio, um serviço horroroso e com preço lá nas alturas comparado à emissão do livro, porque tem concorrência. Ele não tem incentivo para melhorar o serviço ou para baixar os preços. Não precisa, não tem concorrência. Não tem gente disputando com preços mais baixos. Outro mercado também, a gente pode citar que é um oligopólio, praticamente um cartel. Bancos. Bancos nacionais, sem seus públicos, são dois. Itaú e Bradesco. E aí nós temos a maior taxa de juros do mundo. Se o sujeito pegar R$1.000, hoje daqui 10 anos está devendo milhões. Milhões. Como é que pode R$1.000 virar milhões? Por isso que os bancos têm as maiores taxas de juros todos os anos. Eles batem recorde, ano após ano de juros. O Banco Safra, sim, é público, porque ele financia a produção, né, do agronegócio brasileiro, né? Tem alguns outros pequenos, mas esse nem chega a competir também não, porque é um oligopólio. Aí como os preços são elevados, nem os bancos públicos poderiam quebrar isso, aí é uma pressão tão grande desse duopólio, né, Bradesco e Itaú, que nem os bancos públicos abaixam muito. Quando eles abaixam a taxa de juros para empréstimo, por exemplo, os bancos reclamam. Igual estava querendo fazer, o governo estava querendo estipular uma margem. Os bancos começaram a chiar, por quê? Eles são oligopólio, ou duopólio desse caso. Então, a formação se dá quando concorrentes se unem, né? E quando eles se unem, pode saber que vai sair não algo que seja melhor para o consumidor, mas algo que seja melhor para eles. Esse é um grande desafio. Como é que a gente pode enfrentar esse oligopólio? Isso não é exclusividade do Brasil, não. Acontece no mundo inteiro. Na aviação da Europa, a British Airways, né? Sei lá como é que se pronuncia, foi multada aí em 300 milhões de libras por conluir aí em 2007. Quando a Virgin Atlantic, ela admitiu aí que as duas empresas tinham tido 6 reuniões para debater o aumento do preço. As empresas nacionais. Então, mesmo acontece isso não é exclusividade do Brasil. Por quê? É um oligopólio, formação de cartão. Quando eles se reúnem, pode saber que vai vir merda para o consumidor.
Então não é só o governo que conspira contra o povo, é só os políticos. Os empresários também, quando se reúnem, não estão pensando no melhor para o povo. Estão pensando em como ter mais lucros, mais rentabilidade. Então os cartéis combinam preço e atuam como monopólio virtual. Se ninguém consegue oferecer um preço mais baixo ao consumidor, o preço imposto pode ser muito mais elevado nos custos de produção. Isso dá cada vez maiores lucros, dando lucros cada vez mais altos para o cartel. Então, seria necessário fazer com que as empresas cumprissem acordos de lei antitruste ou anticartel, mas mesmo na hora de multar, isso aí é complicado. Porque existem essas leis, por exemplo, no Brasil, leis anticartel e antitruste. Mas funciona? Porque essa empresa é oligopólio, monopólio, oligopólio. Então não devemos tolerar um governo opressivo. O governo não deve intervir demais na economia, dizia Adam Smith. Mas também não pode deixar a economia a Deus dará, porque senão, o que vai acontecer? Algumas empresas podem acabar com concorrência. E outras podem nem ter concorrência, formar monopólios a partir do momento que ela vai destruindo ou impedindo qualquer outro rival de ascender. Um exemplo disso no mundo, empresas que viraram monopólio. E quando ela nasceu tinha concorrentes, hoje não tem mais. O Google, quando o Google surgiu, tinha vários buscadores. O Google, praticamente, a Microsoft também. Mas não chega a ser uma concorrência. Porque a Apple, por exemplo, não compete diretamente com a Microsoft. Havia múltiplos mercados. Mas a Microsoft, quando nós temos a Amazon, praticamente um monopólio mundial aí. E aí você vê que ela funciona totalmente diferente, né? Por quê? O monopólio abriu. A Nokia já foi, mas não há também tanta concorrência, né? Hoje são os três principais: Apple, Samsung e Xiaomi. Apesar de que os chineses eles não entram muito nessa questão de cartel, né? Mas nem concordo também, porque são concorrentes diferentes. A Apple trabalha com exclusividade, então a Apple não quer que o pobre tenha o celular da Apple. No Brasil tem compete Isso, a Samsung e a Xiaomi concorrem mais uma com a outra. Antes era a LG, mas a LG quebrou também. Então, operadores de celulares foram investigados na Holanda também. Olha lá, o celular não dá problema só no Brasil, não. Os operadores na Holanda também sob suspeita de práticas de cartel em 2011, como fixação de preço de pacote de dados dos telefones pré-pagos. Aqui acontece a mesma coisa. Eles não colocam o mesmo preço para não dar muito na cara, mas os preços dos valores são todos muito parecidos dos planos. E aí eles controlam o mercado, né? Então os economistas têm seus louros, mas não acredito que as leis antitruste sejam um deles. Existem leis antitruste, anticartéis, em praticamente todos os países do mundo. Mas em todos os países tem cartéis, tem formação de trustes, de holds, empresas que controlam outras, né? Empresas que controlam o mercado. E tudo isso com a aprovação do governo, infelizmente. E aí o livre mercado, que com a concorrência prometia o menor preço com a maior qualidade, acaba não entregando isso. Acaba entregando o quê? Pior qualidade e preços mais altos. Então a livre concorrência acaba virando aí como que uma utopia, assim como o comunismo. Só funciona no mundo das ideias. Na prática, a gente vê só seres humanos se aproveitando das situações, das circunstâncias para tirarem a maior vantagem possível, seja no comunismo, seja no capitalismo, né? Compreenderam aí, pessoal? Então Adam Smith ele defendia que o livre mercado total
ele pode dar BO. Pode haver formação de cartéis e aí a gente não ter uma economia muito eficiente. Por isso os governos deveriam intervir. Agora, como intervir é onde está o bagaço.